Hoje você vai realizar uma prova de 30 questões aqui comigo. E eu não quero nem saber, eu quero que você acerte no mínimo 24 questões. Mas Rafão, é 21 só que tem que acertar. Não, aqui comigo é de 24 questões pra cima. E eu tenho certeza que você é capaz. E aí, bora fazer essa prova de 30 questões? Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida. Vamos lá para nossa primeira questão. Vai colocando sua resposta aqui nos comentários. Eu quero ver se você realmente está acertando. E bora lá, né? Vamos começar aí com a primeira questão facinha. E aí você vai ver que ao longo desse simulado aqui vão ter várias questões. Se o seu simulado é de 40 questões ou sua prova no seu estado é de 40 questões, acompanha aqui comigo, que é para todo o território nacional, apesar de ser de 30, né? Vamos lá. Transitando pela via, você observa um sinal luminoso, a luz amarela e intermitente. O que seria intermitente? Que está piscando. Que significa alternativa A, defeito, B, trânsito impedido, C, trânsito livre ou D, advertência. Eu não sei se você ouviu lá no seu centro de formação de condutores, na sua autoescola. O instrutor de trânsito, quando ele apresenta a sinalização de trânsito, ele vai falar das placas amarelas, ele diz para você que é um potencial perigo que vem à frente, que é uma placa de advertência. Então, luz amarela também vai significar ali uma advertência. E para você que não sabia o que é intermitente, é quando está piscando, tá? Alternativa D, respondeu ela. Bora lá, questão número 2. A placa de regulamentação informa os usuários da via que é proibido. Alternativa A, trânsito de veículos automotores. B, trânsito de máquinas agrícolas. C, trânsito de caminhões. Ou D, ultrapassar. Ficou muito claro. Espero que o Detran dê várias questões assim para você. Você vai ver que tem um carrinho do lado do outro. Então, com certeza, você tá vendo aí que é proibido ultrapassar. Alternativa D. Vamos lá, questão número 3. Em relação às posturas que devem ser tomadas por um condutor que deseja fazer uma ultrapassagem, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O condutor deve sinalizar com antecedência a manobra pretendida. B. Antes de fazer a ultrapassagem, o condutor precisa ter certeza que nenhum condutor que vem atrás dele tenha iniciado uma manobra para ultrapassá-lo. C. Após efetuar a ultrapassagem, o condutor deve retornar à faixa de trânsito de origem. Ou alternativa D, quando estiver ultrapassando, o condutor deve tomar uma distância lateral pequena, a menor possível, do veículo que ultrapassa, objetivando assim não atrapalhar os demais componentes do trânsito. Quero que você tenha atenção no enunciado, não fique com preguiça de ler essas questões grandes. E até porque no finalzinho dessa questão fala alternativa incorreta. Sim, é uma pegadinha. Se você não lê isso daqui, sim, é uma pegadinha. Então você deve sinalizar, ok? A A está correta. A B, antes de fazer a ultrapassagem, você precisa ter a certeza que nenhum condutor iniciou a ultrapassagem, a B está correta. A C, após efetuar passagem, o condutor deve retornar à faixa de trânsito, essa também está correta. E a D, quando estiver ultrapassando, o condutor deve tomar uma distância lateral pequena, está errada. Então aqui, ó, incorreta, alternativa D, respondeu essa, muito bem. Se você sente dificuldades com esses tipos de questões que acabam confundindo a sua cabeça e você quer um método de ensino para você conseguir sua aprovação, não pagar mais taxa de prova no Detran, plano B do CFC Digital. Aprova muita gente de todo o território nacional. E minha aluna Karen vai te deixar um recadinho, vê aí para você ver. Oi, professor Rafael, bom dia. Eu estou voltando para dizer que eu fui aprovada. Não fui aprovada com 30, mas eu fiz 25. Foi por um erro meu. Que o que eu puder falar para as pessoas assim que eu conhecer, que não faça isso, porque eu estava muito tensa e eu não revisei, né? Eu fiquei com medo que ia acabar o tempo e eu não consegui fazer. E se eu tivesse revisado, eu tenho certeza que alguma que eu errei, eu ia conseguir acertar. Mas tudo bem, eu te agradeço muito as pessoas que eu puder indicar, que eu conhecer, eu puder indicar, fazer seu curso. Seu curso foi maravilhoso, me ajudou muito. O auxílio que você deu também pelo WhatsApp, nossa, me ajudou demais. E eu só tenho a agradecer, né? Agradecer primeiro a Deus,
agradecer, segundo a você, que me ajudou muito, foi a melhor coisa, assim, desde quando eu comecei, eu sei que eu demorei muito, porque eu tinha muito medo. O início da minha aula, assim, que eu comecei a fazer autoescola foi em 2021, e eu demorei muito tempo, porque eu sempre tive muito medo, eu quase desisti, mas eu te agradeço muito, viu, professor Rafael? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, e continua, professor, continua, porque Nosso Senhor ajuda muitos, muitos. Deus abençoe, viu? Amém, Karen. Obrigado. Ouviu a dica aí da Karen? E parabéns, né, minha querida aluna? Você, pô, foi aprovada aí 25 questões acima da média. Eu fico muito orgulhoso. E ouvi esse conselho da Karen. Eu sei que é muito difícil, tá, gente? A gente manter a calma. Mas revisar uma prova é necessário. Por exemplo, você vê aqui uma questão desse tamanho. Por exemplo, se você puder, passa essa questão, depois você volta nela. Só que você não pode deixar de revisar as questões. Então, se você quiser fazer parte do plano B, ser aprovado igual a Karen, link tá aqui na descrição. Meus parabéns, Karen. Fico muito orgulhoso, muito feliz. E eu te desejo boas aulas práticas e em breve você vai estar habilitada contando aqui para mim também. Grande abraço e vamos lá para a nossa próxima questão. Plano B está aqui na descrição. Vamos lá. Questão número 4. É uma infração gravíssima que tem a sua multa agravada em 10 vezes. Alternativa A. Utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento e arrastamento de pneus. B. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas e ciclovias. C. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Ou D. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestres. Pensa comigo, a multa ela é agravada em 10 vezes. Quando fala 10 vezes é o valor da infração, que é de R$ 293,47, que vai multiplicar em 10. Atenção. Utilizar do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem, deslizamento e arrastamento de pneus. Além de ser uma infração gravíssima, essa infração se multiplica em 10 vezes o seu valor. Então aqui alternativa A, artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. E vamos lá, questão número 5. Um condutor está dirigindo seu veículo quando percebe um motorista tentando ultrapassá-lo. Neste momento, reduz a velocidade e aproxima o seu veículo da borda direita da pista, para facilitar a manobra do outro. Neste caso, esse condutor agiu com alternativa A, cortesia, B, reciprocidade, C, mutualidade ou D, coesão. E aí, se a pessoa está tentando te ultrapassar e você chega pertinho do bordo do alinhamento da via, você vai falar, que é isso, Rafão? Da borda da pista, deixa eu te mostrar uma aqui só para você ver. Aqui assim, ó, quando você chega bem nesse cantinho aqui da pista, aqui onde eu tô riscando de vermelho, você tá fazendo com cortesia para esse condutor te ultrapassar. Essa daqui é uma parte do estacionamento, né? Deixa eu pegar uma aqui de ultrapassagem, só pra gente ver junto. Achei, tá aqui, ó. Então você vai ver que o veículo marrom tá querendo ultrapassar o amarelo. Por cortesia, você joga seu carro aqui pro cantinho da pista para facilitar a ultrapassagem. Ficou claro? Eu acredito que ficou claro. Vamos voltar lá para nossa questão. Só para você observar aí, ó, o condutor está dirigindo o seu veículo, quando percebe que o motorista está tentando ultrapassá-lo, nesse momento você reduz a velocidade e se aproxima da borda direita da pista. O que você está fazendo nesse momento? Você está agindo com cortesia. Acertou? Vamos lá então, questão número 6. A movimentação de uma vítima pode piorar uma lesão. Alternativa A, na cabeça, B, em uma hemorragia, C, na coluna ou D, na visão. Você sabe que não pode movimentar a vítima de um acidente de trânsito porque você não sabe o que aconteceu ali. Se aconteceu algum tipo de fratura na coluna. E se você movimenta essa vítima, ela pode ter ali a fratura na coluna, porém não rompeu ali uma medula, por exemplo. Não teve rompimento de medula. Se você mexe nessa vítima, aí sim pode acontecer. Então você não pode mexer numa vítima por conta de lesão na coluna. Deixa que o socorro faz o atendimento com cuidado, eles vão colocar colar cervical, vão imobilizar essa vítima para fazer ali o resgate dela correto para o hospital. Respondeu a alternativa C, questão número 7. O maior responsável pelos acidentes de trânsito é, alternativa A, as condições das vias, B, a conduta do motorista, C, o descumprimento das ordens dos agentes de trânsito
ou D, as condições adversas de luz e de tempo. Em direção defensiva, no início da minha aula no plano B, eu já deixo muito claro esse trecho aqui. 90% dos acidentes é causado por falha humana, segundo a Organização Mundial de Saúde. 6% pela via, e via quando fala asfalto, sinalização, falta de acostamento, aclives e declives e curvas. 6% pela via e só 4% por falha mecânica. Então fica muito na nossa cara com essa explicação alternativa B. A conduta do motorista, ela é a maior responsável por acidentes de trânsito. Falta de atenção, embriaguez, desrespeito às leis e assim sucessivamente. Respondeu essa? Pô, se eu te ajudei de alguma forma até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão. Se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar. Vamos lá, questão número 8. Jorge, por possuir pouca experiência na condução de veículo, não soube como reagir em uma situação de emergência e acabou causando um acidente de trânsito. Neste caso, a falha cometida por Jorge está relacionada a alternativa A, precipitação, B, imperícia, C, imprudência ou D, negligência. Na própria questão já explica para você o que quer dizer ali a palavra. Então você tem que conhecer as palavras que tem em direção defensiva. Imprudência, negligência e imperícia. Você tem que conhecer essas três. Então, o Jorge, por não possuir experiência na condução, se você não tem experiência, qual palavra que você liga entre as alternativas aqui? A, B, C ou D? Se você responder a alternativa B, imperícia, é que ele não tem experiência e ele não soube agir em uma situação de emergência, correto? Vamos lá, questão de número 9, então. Para realizar a conversão à esquerda, conforme representado ao lado, o condutor do veículo azul deve. Então, observa aí o veículo azul chegando aqui e vamos ver as alternativas agora. Alternativa A, sinalizar sua intenção, entrar no acostamento e aguardar o momento de fazer a manobra. B, seguir pela pista de direção oposta e fazer a manobra. C, sinalizar sua intenção, parar no centro da pista e aguardar o momento de fazer a manobra. Ou D, seguir obrigatoriamente até o outro lado mais seguro para fazer a manobra. E aí, o que você responde para mim? Perceba que nós temos o carro azul chegando aqui. Por mais que tenha aqui a faixa seccionada no meio da pista, observem que aqui embaixo, por ser terra, acredito eu, você percebe que é uma área rural até. E se tem acostamento, esse veículo azul, o que ele deve fazer? Sair para acostamento, aguardar a passagem dos demais veículos, dando a preferência, para depois fazer essa conversão, correto? Se não tivesse o acostamento, aí sim o veículo azul poderia aguardar aqui, ó, colado no eixo central da via. Deu para entender a diferença? Então, nesse caso, ele tem que entrar no acostamento e aguardar para fazer a manobra, dando preferência para os demais veículos. Alternativa A, melhor resposta, questão número 10. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a educação para o trânsito, oferecida em todos os níveis de ensino, deve, alternativa A, ser tratada como uma disciplina, B, ser obrigatória e eliminatória, C, ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito, ou D, caracterizar o Estado como o único responsável pela diminuição de acidentes fatais no trânsito. Fica muito na nossa cara a resposta aqui. Qual é o foco? O foco é o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamento e atitudes em relação ao trânsito. Você não concorda? Então vamos lá, questão número 11. As provas ou competições desportivas em via abertas à circulação só poderão ser realizadas mediante a prévia permissão da autoridade de trânsito. Para a concessão desta autorização, as provas ou competição dependerão de: alternativa A, pagamento posterior a custos operacionais, B, caução para cobrir danos pessoais, C, contrato de seguro contra riscos de acidentes em favor de terceiros, ou D, notoriedade do evento. É muito difícil vir essa questão na prova, mas vira e mexe ela aparece. Então, se você for promover uma competição desportiva em uma via aberta, você tem que ter um contrato de seguro, até mesmo para cobrir ali acidentes em favor de terceiros e até mesmo a recuperação da via, caso aconteça alguma coisa com a via. Então aqui a melhor resposta, alternativa C, é difícil de ela aparecer, mas geralmente essa questão aparece. Vamos lá, questão número 12.
O sinal sonoro do agente da autoridade de trânsito que indica a parada obrigatória é: alternativa A, um silvio longo, B, dois silvios breves, C, dois silvios longos ou D, um silvio breve. O que é silvo? Não é silvio, tá? É silvo. É um apito. Não, né? Aqui tá perguntando qual é a de parada obrigatória. Então vamos lá. Um silvo breve. Ele vai fazer assim com a mão. Um silvo longo. Ele vai fazer assim com a mão, agente de trânsito, porque tem que ser o silvio seguido do gesto. E dois silvios breves. O que quer dizer isso aqui, a mão? Pare. Então, o sinal sonoro da autoridade de trânsito que indica a parada obrigatória, alternativa C, dois silvios longos. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 13. Quando há desgaste da suspensão e nos amortecedores do veículo, alternativa A, haverá redução excessiva das dimensões dos pneus, reduzindo o nível de óleo de freio. B, poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. C, poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e em curvas. Ou D, haverá redução do nível de óleo do sistema de transmissão, provocando o travamento do câmbio. Quando há desgaste na suspensão e nos amortecedores, isso... O que quer dizer? Que você pode perder a estabilidade do seu veículo. Então a D aqui que eu li por último, que haverá a redução do nível do óleo do sistema de transmissão, não tem nada a ver, já eliminei ela aqui. Olha a alternativa A, haverá redução excessiva nas dimensões do pneu, reduzindo o nível de óleo de freio. Não tem nada a ver com o outro, então pode eliminar a A aqui também. B, poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens em curvas? Não, eu falei para você que suspensão e amortecedores vai poder perder a estabilidade. Então, poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e em curvas. Alternativa C. Faça uma revisão preventiva no seu veículo. E vamos lá, questão número 14. Nossa, a hora que chega a revisão de amortecedor, machuca o coração, né? A facada vem direto. Vamos lá, questão 14. Manter o motor bem regulado evita. Alternativa A, o desgaste dos freios e pneus. B, o desperdício e a poluição. B, o desperdício e a poluição por óleo. C, a emissão excessiva de gases nocivos na atmosfera, além de economizar no consumo de combustível. Ou D, a decomposição de gases poluentes. Manter o bom funcionamento do motor, ele está bem regulado, você está evitando o quê? A alternativa C, essa ficou facinho, né? A emissão excessiva de gases nocivos na atmosfera, além de economizar o consumo de combustível. Vou ser sincero, meio ambiente e cidadania é muito de interpretação de texto, tá? Existem algumas coisinhas técnicas que aparecem na prova, mas os demais é muita interpretação de texto. Vamos lá, questão número 15. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir as vias originais do CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, é: alternativa A, o Detran, B, a Polícia Rodoviária Federal, C, o CONTRAN ou D, o DENATRAN. Aqui está desatualizado. Essa questão aqui, ela é do RJ, do Rio de Janeiro, essa questão aqui, tá? Aqui no lugar de DENATRAN, agora é SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Ok. Outra coisa que está desatualizada nessa questão, mas ela vem na prova do Rio de Janeiro, é que o CRLV, ele pode ser emitido pelo Detran, mas quando você pensa em original, você pensa ainda no papel moeda. Nós já não usamos papel moeda faz tempo, então essa questão pode confundir sua cabeça se seu instrutor está explicando do modo atualizado, que é o correto. Hoje você consegue emitir o seu CRLV no Senatran, que é o site da Secretaria Nacional de Trânsito. Por isso que eu estou falando que pode confundir sua cabeça. Porém, se você não consegue emitir esse documento no seu celular ou num computador, você não consegue imprimir isso, você pode se dirigir a um departamento estadual de trânsito e falar: eu quero o meu documento do veículo. Sabe como que sai hoje? Numa folha
sulfite, numa folha A4 que ela sai hoje em dia, tá bom? Então, não que ela vai ser ali, não vai deixar de ser original porque tem um QR Code, então essa questão pode confundir nossa cabeça. Alternativa A, Detran, vamos lá, questão número 16. Assinale a alternativa que representa a sequência correta dos procedimentos a serem adotados num acidente de trânsito. Corretas, hein? Alternativa A, chamar o resgate, verificar as condições da vítima e sinalizar o local. B, chamar o resgate, sinalizar o local e verificar as condições das vítimas. C, sinalizar o local, chamar o resgate e não movimentar a vítima. Ou D, verificar as condições das vítimas, chamar o resgate e sinalizar o local. Uau, essa daqui é para confundir, eu falo para você. Tenha em mente a sequência da ação de socorro. Manter a calma e depois sinalizar o local e depois chamar o resgate. Certo? Colocou isso na sua cabeça? Vamos ver se tem alguma coisa. Aqui fala, chamar o resgate e verificar as condições das vítimas. Exclui. B, chamar o resgate. Exclui. Você tem que manter a calma e depois sinalizar. Sinalizar o local, chamar o resgate e não movimentar a vítima. Essa daqui tá boa. Vamos ver a D, verificar as condições das vítimas, chamar o resgate e sinalizar o local. Não também. Para mim, a melhor resposta é a alternativa C. Você sinaliza o local, aí você vai falar, por quê, Rafão? Porque é o seguinte, se você não sinalizar o local e vem um carro em maior velocidade, pode acarretar um segundo acidente que pode se tornar gravíssimo. Às vezes ali o acidente tá fácil de você controlar essas situações e se vem um carro e colide ali nesse bololô aí é pior ainda. Então aqui a melhor resposta é a alternativa C, questão número 17. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve... Em serra é descida da serra, tá? Alternativa A, deixar o veículo em marcha reduzida. B, deixar o veículo desengrenado. B, deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. C, utilizar o freio aos poucos e continuamente. Ou D, deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Sempre que você for descer um percurso de serra, deixe o seu veículo de marcha reduzida, também conhecido como freio motor. Temos o freio do pé, que é o pedal de serviço, e temos o freio motor, que é sua marcha reduzida. Assim você economiza o freio do seu pé. Joia? Alternativa A, questão número 18. Um candidato à obtenção da CNH durante o exame de direção veicular para a categoria B comete uma falta grave, com perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será, alternativa A, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta grave. B, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. C, aprovado desde que não cometa nenhuma falta média. Ou D, reprovado devendo realizar um novo exame. Por incrível que pareça, eu vejo que meus alunos sentem dificuldade ali de entender essa parte na teoria. Eu explico na teoria ali já muitas coisas das aulas práticas. Então você tem que saber que até 3 pontos não vai te reprovar. O que seria uma falta de 3 pontos? Você deixar de ligar a seta, 3 pontos. Não ligou a seta mais uma vez, acabou o exame. Não colocar o cinto de segurança ao iniciar a prova, 3 pontos. Você vai ser reprovado por isso? Claro que não. Mas se você cometer qualquer outra falta que ultrapasse os 3 pontos, aí sim. Então, ó, aqui a melhor resposta não vai ser reprovado. Ele vai ser aprovado desde que não cometa outra falta de qualquer natureza. Então, sempre cobro desde o início das minhas aulas na sala de aula. Alunos, não esquece a seta. Alunos, não esquece a seta. É uma das coisas que mais reprovam no exame prático, é a falta da seta. Alternativa B, questão número 19. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é: alternativa A, pedir para as pessoas mais contestadoras fazerem as tarefas mais complicadas. O que é contestadoras? Fica contestando, fica perguntando, falando, opinando, tá? Fazer as tarefas mais complicadas. B, agir por impulso. Se não souber o que fazer. C, demonstrar segurança trabalhando pouco e fazendo os outros trabalharem. Aqui é o chefe, né? O chefe. D, identificar os outros riscos para definir as ações.
O que você faria nessa situação? Coloca aí sua resposta. Colocou a alternativa D, identificar os riscos para definir outras ações. É claro que é a melhor resposta. Você vai pedir para as pessoas mais contestadoras fazerem tarefas mais complicadas? Poderia até você fazer isso, mas você acha que se ela está contestando você já, ela já está te perguntando, te falando o que tem que fazer, se você manda ela fazer uma tarefa mais complicada, aí vai dar briga. Deu para entender a lógica dessa resposta? Identificar os riscos para definir as ações? Alternativa D. Vamos lá, questão número 20. O processo de eliminação do álcool demora de alternativa A, 6 a 8 horas, B, 10 a 12 horas, C, 2 a 4 horas ou D, 1 a 3 horas. Processo de eliminação do álcool do nosso corpo, acredito eu, né? Sem pestanejar, a alternativa A, de 6 a 8 horas, mas não quer dizer que o álcool saiu todo do seu corpo. Assim, ó, de 6 a 8 horas, dependendo do tanto que você bebeu um dia antes, ou no dia que você bebeu ali, consumiu bebida alcoólica, pode demorar de 12 a 14 a 16 para você eliminar todo o álcool do seu corpo. Às vezes de 6 a 8 horas começou o processo de eliminação. Se você está conduzindo um veículo automotor e você for parado ali num comando da lei seca e você soprar o bafômetro, pode ser ainda que dê ali abaixo de 0,3 miligramas por litro de sangue no ar alveolar e você cometa uma infração de trânsito. Então a melhor coisa que você faz, vai de transporte coletivo, de transporte de aplicativo, pede carona, a melhor coisa que você faz, ou deixa de dirigir. Dirige um dia depois só e depois de 24 horas ainda, por segurança. Alternativa A. Alternativa A, de 6 a 8 horas, questão número 21. Para não prejudicar o meio ambiente, os proprietários e condutores de veículos devem sempre efetuar a manutenção preventiva dos seguintes itens. Alternativa A, câmbio, extintor de incêndio e silencioso. B, escapamento, sistema de injeção e purificador de ar. C, ar-condicionado, carburador e embreagem. Ou D, freios, pneus e sistema elétrico. Para não prejudicar o meio ambiente, o proprietário e os condutores de veículos devem efetuar manutenção preventiva onde? No escapamento, sistema de injeção e purificador de ar. O que é o purificador de ar? Filtro de ar, por exemplo. Alternativa B, respondeu ela. Vamos lá, questão número 22. O uso de palas de proteção, também chamadas de tapa-sol ou conhecida também como para-sol, tem a finalidade de: alternativa A, reduzir o efeito dos raios ultravioleta do sol. B, proteger o condutor durante o dia. C, evitar ofuscamento pelo excesso de luz solar. Ou D, proteger o condutor do veículo. O que é pala protetora, para-sol, tapa-sol? Aquele negocinho que abaixa aqui assim, ó, chamado de equipamento obrigatório, que o nome dele técnico é pala protetora. Para que ele serve? Para evitar o ofuscamento. O que é ofuscamento? A cegueira momentânea na hora de um excesso de luz do sol, principalmente, tá? E à noite acontece o ofuscamento por causa do farol alto de outro veículo. Então evita o ofuscamento pelo excesso de luz solar, no caso dessa questão aqui. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 23. O condutor de veículo automotor está agindo corretamente quando: alternativa A, ultrapassar pela contramão os veículos parados em fila junto aos sinais luminosos. B, dar preferência de passagem ao veículo que vier à esquerda em um cruzamento sinalizado. C, facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita diminuindo a velocidade. Ou D, dar preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança onde não existir sinal luminoso. Então, o condutor de um veículo está agindo corretamente quando: ultrapassar pela contramão, exclui; dar preferência de passagem a quem vier pela esquerda, exclui, é quem vier pela direita; facilitar a ultrapassagem do veículo pela direita, diminuindo a velocidade. Não podes fazer ultrapassagem pela direita, exceto em um caso. E a D, a melhor resposta, dar preferência de passagem. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 24. São equipamentos obrigatórios dos veículos. Alternativa A, cinto de segurança e conjunto de primeiros socorros. B, extintor de incêndio e conjunto de primeiros socorros. C, extintor de incêndio e limpador de vidro traseiro. Ou D, cinto de segurança e encosto de cabeça. Gente, kit de primeiros socorros já foi obrigatório um dia,
Não é mais. Então eliminamos duas aqui. Agora tem a C e a D. Extintor de incêndio e limpador de vidro traseiro? E aí, extintor de incêndio não é obrigatório, mas é necessário, tá? Não é obrigatório, mas é necessário. É bom se ter no carro. Ou alternativa D, cinto de segurança e encosto de cabeça. São equipamentos de segurança obrigatórios. Joia? Alternativa D, questão número 25. Poluição sonora significa alternativa A, excesso de ruído, B, contaminação da água, C, alteração do ar ou D, liberação de poluentes da água. Existe. Existe. Ainda bem que existem questões como essa. Salva, né? Salva. Excesso de ruído, é óbvio, alternativa A. Nem precisa de explicação, né? Vamos lá, questão número 26. Para dirigir um veículo não articulado utilizando de transporte de passageiros, com lotação superior a 8 lugares, excluindo o motorista, o condutor deverá estar habilitado em qual categoria? Alternativa A, categoria E. Alternativa B, categoria C. Alternativa C, categoria A. Ou alternativa D, categoria D, transporte de passageiros, excedendo 8 lugares, excluindo o motorista. Alternativa D, categoria D. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 27. Em relação à mistura de álcool com direção, é correto afirmar que o condutor que, alternativa A, for flagrado dirigindo alcoolizado, deverá pagar multa agravada em 5 vezes ao valor previsto? B, beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado? C, for flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar, será enquadrado como crime de trânsito? Ou D, for reincidente em menos de 12 meses nessa infração, terá triplicado o valor da multa. Eu falei um pouquinho antes ali da infração de trânsito sobre dirigir, tá sobre o efeito de bebida alcoólica ou sobre efeito análogos de drogas, né? Aqui, a mistura de álcool e com direção, a melhor resposta, alternativa C. Se você for flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas ou igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de sangue no ar alveolar. O que é ar alveolar? O bafômetro. Vai ser um crime de trânsito e abaixo disso vai ser infração gravíssima com suspensão de 12 meses da CNH mais a multa de quase R$3.000. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 28. Em caso de acidente, o primeiro procedimento a ser feito é: alternativa A, sinalizar o local a fim de evitar outro acidente. B, fazer massagem cardíaca. C, removê-la imediatamente do local do acidente. Ou D, solicitar um especialista. Você entendeu a explicação da questão anterior, qual é o princípio dos primeiros socorros para nós motoristas? Você não erra essa. A alternativa A, sinalizar o local para não acarretar um novo acidente e tá tudo certo. Alternativa A, respondeu ela. Vamos lá, questão 29. A força produzida pelo motor também é conhecida como força motriz. É conduzida até as rodas por meio do sistema D. Alternativa A, estabilidade. B, transmissão. C, suspensão. Ou D, direção. Presta atenção na minha explicação agora, que você já vai ter a resposta na ponta da língua. A força transmitida pelo motor, chega nas rodas através de quem? Do sistema D? Presta atenção de novo. A força transmitida pelo motor. Entendeu? Sistema de transmissão, não tem como errar. Rafão, não entendi nada disso na minha aula de mecânica lá na autoescola. Vou deixar um vídeo do lado do meu rosto a hora que acabar essa aula aqui para você assistir sistema de transmissão. Combinado? Assiste ela na sequência. Vamos lá, questão número 30. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Atenção que tem duas perguntas em uma só. Tá falando da correta calibração e quando você faz o rodízio, tá? Alternativa A, semanalmente a cada 10.000 km rodados. B, semanalmente a cada 30.000 km rodados. C, diariamente a cada 5.000 km rodados. Ou D, quinzenalmente a cada 30.000 km rodados.
Vamos lá, o que é rodízio dos pneus? Os pneus da frente vai para trás e o de trás vai para frente para eles gastarem uniformemente e você fazer com que esse pneu dure aí pelo menos 40 mil quilômetros rodados, da sua compra até ele acabar, né? A hora que chega ali no seu limite, que é de 1,6 milímetros dos sulcos da banda de rodagem. Também tenho aula falando sobre isso aqui no canal, tá? 1,6 milímetros. Isso eu tô falando pelo menos 40 mil quilômetros rodados. Agora, se você for uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro e faz uma manutenção boa e preventiva, um pneu de marca boa pode durar até 50 mil quilômetros rodados, tá? Então aqui, ó, se você faz a calibração correta e você faz o rodízio, a calibração semanalmente e o rodízio a cada 10 mil quilômetros rodados, seu pneu vai durar muito. Eu sou assim, tá? De mão fechada. Eu tento sempre fazer o rodízio dos pneus no tempo recomendado, alinhamento e balanceamento para durar o mais tempo possível, porque a hora que você vê, o dia que chegar a sua hora de trocar um pneu, você vê a faca vindo na sua direção, bate no peito e torce, fala, nossa, que dor no coração, é muito caro trocar pneu. E agora, vamos lá, chega de conversa, eu quero saber dessas 30 quantas você acertou. Quantas que eu pedi? 24? Era o mínimo que você deveria acertar. Eu tenho certeza que você conseguiu. Rafael, eu acertei menos. Não tem problema, continue estudando. Vê a aula que eu vou deixar aqui do lado do meu rosto, ela já vai aparecer aqui. Clica nela, assiste ali o sistema de transmissão para você entender. Você vê que vem poucas questões, mas quando vem, você pode ter essa resposta na ponta da sua língua. Se você tiver pressa a fazer sua prova essa semana, estuda até o dia da sua prova, faz bastante simulado e não esquece, o mais importante, pede sabedoria para Deus, para Ele te acalmar, você lembrar de todo o conteúdo e eu tenho certeza que dessa forma você vai voltar aqui, vai trazer uma boa notícia falando que você foi aprovado para nós motivarmos outras pessoas que estão sentindo dificuldade. Vai lá, faz uma boa prova, porque eu sempre digo aqui para todos os meus alunos, sorte é para quem não estuda. Você está construindo a sua sorte já, então é uma boa prova. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Assiste esse vídeo aqui, um grande abraço do Rafão, até amanhã, valeu, tchau, tchau.